pessoas me perguntam se literatura dá dinheiro. Eu digo dá, desde que você não seja o autor. Se você for o editor, o distribuidor, o livreiro, dá. Se for o autor e não vender em dólar, não vai dar muito, até porque a gente sabe o tamanho do mercado literário brasileiro, né? Costumam dizer que no Brasil inteiro há menos livrarias do que em Buenos Aires, na capital da Argentina, menos livrarias do que na margem esquerda do Sena, né? Aliás, sobre essa coisa do dinheiro, o Gorky, um clássico russo, ele tem uma frase sobre isso que ele diz assim: os escritores constroem os castelos no ar, os leitores moram dentro dele e os editores cobram o aluguel. A minha infância, eu nasci aqui no Rio de Janeiro, nasci aqui na Tijuca, numa rua que eu não sei o nome, e eu tive uma infância absolutamente igual à infância de qualquer outro garoto de classe média. Aliás, eu sou um produto de classe média típico do Rio de Janeiro, filho de um pai militar, de uma mãe de prendas domésticas. Mas o meu pai era um homem muito educado. Ele era tão educado, inclusive, que era incapaz de abrir uma ostra sem bater primeiro. E minha mãe, aquela coisa, né? Aquilo que as mães dizem sempre para todos os filhos, né? Olha, quando você crescer, você vai aprender. Você pensa que seu pai acha dinheiro no lixo. Aquelas frases que todas as mães dizem para todos os filhos, e uma delas, inclusive, que me decepcionou muito com relação aos adultos, quando eu era criança, que ela virou-se para mim e disse assim: não vai doer nada. Parte da minha infância eu passei em Mato Grosso. Meu pai foi transferido para uma base naval lá em Corumbá, provavelmente ainda pensando na possibilidade de se retomar a Guerra do Paraguai, porque é uma base naval em Corumbá, lá à beira do Rio Paraguai. E foi uma infância comum, uma infância feliz, uma infância um pouco solitária, porque eu sou filho único, mas eu acabei aprendendo a conviver com a minha solidão e hoje eu vivo muito bem com ela. A minha vida fez muitas curvas, não é? Foi uma vida muito sinuosa. Não foi, digamos, uma vida em linha reta, e olha que eu até poderia seguir uma linha reta, porque o meu primeiro emprego, eu comecei por cima, foi na Petrobras. Foi isso, inclusive, que me levou para Salvador. Eu fiz um curso para técnico da Petrobras, ainda tinha 17 anos, e fui talvez o técnico mais jovem da Petrobras na época. Mas quando eu cheguei em Salvador, eu abandonei Mataripe, eu estava na refinaria de Mataripe, e aí resolvi continuar os estudos e acabei me formando em Direito lá. E eu precisava sobreviver lá. Então eu desenvolvi as mais diferentes atividades. Eu fui conservador de museu, eu tive uma empresa de dedetização, eu conheço a fundo a sociologia da barata. E tive uma fábrica de picolés que, na verdade, foi uma fria, né? Eu me associei a um amigo baiano e ele acabou não sendo muito leal na sociedade, mas isso foi muito bom, porque com o final da fábrica de picolés, eu então pude voltar para o Rio de Janeiro, depois de morar 10 anos em Salvador, e que era o meu grande sonho, né? Eu tenho a impressão que se esse amigo meu não falisse com a fábrica, eu hoje estaria ainda em Salvador, fabricando sorvete e sendo provavelmente o sorveteiro do ano lá no Nordeste, alguma coisa desse tipo. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu me lembro que nós, garotos ainda, vivíamos de mesada e pegávamos aquele dinheiro para ir ao cinema com a namoradinha ou comer pizza, não é que a pizza estava aparecendo naquela época. E o meu pai comprava o Globo e o Correio da Manhã. E eu aprendi a ler o Stanislau Ponte Preta. Então eu pegava parte da minha mesada, ia numa banca de jornal na esquina e todos os dias eu comprava a última hora para ler o Stanislau Ponte Preta. Muitos anos depois, inclusive, eu vim a conhecê-lo na Bahia, numa época em que eu morei em Salvador durante 10 anos. E foi até o Jorge Amado quem me apresentou a ele, ele estava lá. E eu fiquei tão emocionado que eu me parecia assim um débil mental diante dele. Quando eu vi o Sérgio Porto, assim, parecia que ele tinha 3 metros de altura, eu não conseguia articular uma frase. E quando eu comecei a escrever, num jornalzinho semanário lá de Salvador, eu imitava o Stanislau Ponte Preta de uma forma tão deslavada e desavergonhada
que eu assinava na minha coluna Ladislau. Eu sempre gostei de escrever e isso sempre foi até um determinado momento assim, um mistério para mim, né? Porque a minha família é uma família de profissionais liberais, sobretudo uma família de militares, não é? Eu acho que se juntar todos os militares da família, talvez desse para tomar o poder na Bolívia ou em algum país da América Central, alguma coisa desse tipo. E eu fiquei tentando entender por que é que eu fui acabar envolvido com as palavras, com as letras, com o texto, né? Eu atribuo muito isso a uma certa timidez da minha infância, da minha adolescência, que fazia com que eu não me colocasse no centro das questões, das discussões. E eu, quando chegava em casa, eu escrevia. Assim como algumas pessoas procuram extravasar seus sentimentos, suas emoções, num piano, num violão, eu procurava no texto. Então eu escrevia muito, eu sempre exercitei o ofício de escrever, até que eu me profissionalizei como jornalista na Última Hora, aqui no Rio de Janeiro. Depois fui para o Jornal do Brasil, passei 17 anos no Jornal do Brasil, sendo que 14 deles como cronista. Depois fui cronista também do jornal O Dia. Quando eu fui ser secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, eu larguei. Mas eu continuo escrevendo muito porque tenho me dedicado mais do que nunca à minha atividade literária. Eu tenho 28 livros publicados e, sem me chamar Paulo Coelho, já ultrapassei 1 milhão de exemplares vendidos. Eu comecei a escrever para teatro. A primeira peça que eu escrevi chamava-se A Mulher Integral e tinha um produtor de teatro que já morreu, o Jorge Ayer, e que ele tinha arrendado o Teatro Mesbla, ainda existia o Teatro Mesbla, lá no alto das lojas Mesbla, lá da Rua do Passeio. E ele gostava muito dos meus diálogos nas minhas crônicas e insistiu para que eu escrevesse uma peça de teatro. Eu disse para ele, mas eu nunca fiz teatro na minha vida, eu não tenho a menor ideia de qual é a carpintaria teatral. Ele disse, não, você faz uma peça, claro, você vai fazer uma peça com poucos personagens, que você sabe que teatro é caro, quanto menos personagem melhor, você bota no máximo uns 4 personagens. Quer dizer, ele já começou a me vestir uma camisa de força antes de escrever a peça. O fato é que eu me lembro que eu comecei a escrever a peça, de repente, na 3ª ou 4ª página, eu parei, porque não tinha mais ninguém no palco, né? As pessoas saíam, uma para lá, outra para cá, acabava, eu jogava tudo fora, começava de novo. Foi um trabalho difícil, mas foi a primeira peça, foi uma peça com a Ioná Magalhães, inclusive, o Estênio Garcia, a Arlete Salles, e foi um grande sucesso na época. Eu fico sempre procurando os limites das minhas possibilidades, assim como eu tive uma vida muito incerta do ponto de vista da minha trajetória profissional. Eu me formei em Direito, não levei à frente, quer dizer, eu fui para a Petrobras, saí da Petrobras, tive uma empresa de dedetização, fui conservador de museu, depois fui dono de uma fábrica de picolés. Quer dizer, dentro das possibilidades, digamos, literárias, eu também circulo muito, eu fico querendo saber quais são os meus limites. E um dia eu pensei assim, eu disse, poxa, o Woody Allen, que era muito mais feio do que eu, conseguiu ser ator, por que eu também não posso fazer uma experiência no teatro? Aí escrevi o Confidências de um Espermatozoide Careca, e eu me lembro até que o Benjamin Santos, que era o diretor, e eu, quando comecei os ensaios com ele, eu dizia para ele, olha, Benjamin, se eu tiver ridículo, você me avisa que a gente para, não vamos levar essa coisa para frente. Pois olha, o Confidências de um Espermatozoide Careca ficou 3 anos em cartaz. Eu viajei por 62 cidades, de Manaus a Pelotas, e foi um sucesso surpreendente, sobretudo para mim, que não era ator e continuo sem me considerar ator. Eu acho que o texto tinha uma qualidade razoável, eu me escondia atrás do texto e a peça foi em frente. A novela foi uma experiência, a telenovela foi uma experiência fantástica, porque eu fui chamado pela TV Globo para escrever a telenovela em função do trabalho que eu fazia como cronista no Jornal do Brasil, né? E eu, inteiramente alheio, né? Desconhecendo completamente as regras e as técnicas da telenovela, fui para lá achando que uma telenovela era uma crônica de 150 capítulos. Na verdade, eu aprendi a escrever a telenovela escrevendo. Eu acho que lá para o capítulo 40, 50, foi que eu comecei a me sentir mais à vontade. Era uma época, inclusive, em que não havia equipes para se fazer telenovela. Essa novela é de
1980, eu acostumado a escrever crônicas, 2 laudas por dia, 2 laudas e meia, me meter numa telenovela tendo que escrever 23 páginas por dia, correspondentes a um capítulo. Eu escrevia 6 capítulos por semana, ou seja, trabalhava de segunda a sábado e no domingo, para não ficar sem fazer nada, eu então preparava os argumentos e o roteiro da semana seguinte. Foi um trabalho de fôlego. Eu costumo dizer que se a telenovela já existisse na Grécia Antiga, com certeza seria um dos 12 trabalhos de Hércules. Meu tipo de temperamento, ele se adapta mais à atividade literária, porque, como eu disse no início da entrevista, eu aprendi a conviver com a minha solidão. E eu, escrevendo os meus livros, eu não tenho nenhum patrão fungando no meu cangote, não tem ninguém me dizendo a que horas eu tenho que trabalhar ou deixar de trabalhar, não tem ninguém me fazendo pressão ou dando ordens. Me identifico muito mais com a contestação à autoridade do que com a própria autoridade. Então, nesses casos, eu acho que é melhor eu me dedicar à atividade literária, em que eu posso escrever os meus trabalhos no tempo que eu quiser, da forma que eu quiser, sem ninguém ficar fazendo pressão em cima do resultado do trabalho ou do andamento do trabalho, né? A televisão é muito complicada. Eu me lembro que na época que eu escrevia a telenovela, tinham todos aqueles departamentos de merchandising, de censura, de pesquisa de opinião pública, e era uma pressão que vinha de todos os lados. Inclusive, eu quero registrar aqui que a minha telenovela talvez tenha sido a primeira em que, já com o advento do merchandising, nós não fizemos merchandising. Eu gosto muito assim de ficar como mosca em padaria, pulando de lá para cá. Eu vou ao teatro, venho à televisão. Agora mesmo, quando me convidaram para ser secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, eu tinha recebido um convite da TV Globo para escrever uma sinopse de uma outra telenovela. Mas eu disse, poxa, eu já brinquei de autor de telenovela, agora eu quero experimentar como é ser secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que foi razoável, porque quando eu terminei o mandato, eu me lembro que o Globo fez uma matéria de página inteira com vários representantes das mais diferentes áreas de expressão artística e cultural, para me darem uma nota. E no final eu acabei passando com uma nota 8,5, coisa que eu nunca consegui nem nos meus tempos de colégio. Tudo que me cai às mãos. Eu não tenho uma preferência específica por gênero literário. É evidente que quando eu comecei como cronista, eu fiquei procurando aí, pelo mundo afora, alguns cronistas, não é? Embora, e eu quero aproveitar a oportunidade para desfazer aquela lenda de que a crônica é um produto, é um gênero literário tipicamente carioca. Isso não é verdade. A crônica começou no início do século XVIII, na Inglaterra. Tinha um jornalzinho chamado O Falador, de Tatler, que era um tipo pasquim da época e que encantava a burguesia ascendente de então, e a crônica surgiu ali. Quer dizer, e eu comecei a pegar cronistas e colunistas, não é? Nos Estados Unidos não chamam de cronistas, chamam de colunistas, tentando me embeber um pouco do conhecimento dos outros, do estilo dos outros, mas sempre permeando a ideia de fazer humor, não é? Enquanto eu era um autor de fast food, de crônicas, não é? De hambúrgueres e comidinhas ligeiras, eu não acreditava quando eu lia os autores falando dessa autoridade que o personagem adquire ao longo da história e que acaba conduzindo você. Quando eu escrevi a próxima novela, que foi o meu primeiro romance e um romance de fôlego, eu me dei conta disso. É fantástico como você vai
nos primeiros capítulos, você vai montando o personagem, é como se você fosse colocando o personagem de pé, não é? É como uma mãe que vai fazendo a criança um dia começar a ficar de pé e conseguir andar. A gente faz a mesma coisa com o personagem, não é? O personagem, ele nasce pequeno e ele vai crescendo e ele vai ficando em pé e de repente ele começa a andar, e quando ele começa a andar, ele já tem um passado atrás dele, ele já tem uma história atrás dele nas páginas anteriores do livro, e você não consegue violentar a personalidade dele. Fica falso. É impressionante como o personagem, a partir de um determinado momento, ele sabe exatamente para onde ele vai. E você vai atrás, tentando fazê-lo avançar da melhor maneira possível. No meu trabalho de criação, não há um sistema definido. Eu, uma vez conversando com o João Ubaldo Ribeiro, eu perguntei a ele como é que ele... qual era o método de trabalho dele, não é? Ele tinha acabado de escrever Viva o Povo Brasileiro. Ele disse, não, normalmente eu escrevo, eu boto 5 laudas por dia. Mesmo que no dia seguinte eu vá lá e desapareça com essas 5 laudas, porque achei as ruins ou qualquer coisa. E quando eu começo a escrever o livro, eu não tenho a menor ideia de como ele vai terminar, disse o João Ubaldo. E eu não consigo trabalhar assim. Eu faço um roteiro antes, e talvez eu tenha aprendido isso com a telenovela. Eu faço antes um roteiro como se fosse uma bitola, onde o livro vai avançar. Nem que depois eu mude, e frequentemente eu mudo, né? O encaminhamento, a trajetória desse roteiro. Mas eu preciso ter a ideia amarrada num roteiro que eu vou depois desenvolvendo capítulo por capítulo, para depois então chegar à máquina e escrever. Na verdade, eu costumo dizer que quando eu vou para a máquina escrever, já está quase tudo pronto. Aí é só escrever. Eu tenho uma enorme dificuldade para ganhar grandes e pequenos prêmios. Eu nunca consegui ganhar uma garrafa de vinho em tômbolas, em rifas, eu ainda não tive essa sensação, essa alegria que muitas pessoas já tiveram de um dia ganhar alguma coisa numa rifa, num bingo, numa tômbola, num bilhete de loteria, numa loteria esportiva. Eu comecei a fazer humor no Jornal do Brasil exatamente na loteria esportiva, quando surgiu a loteria esportiva, e eu dizia para mim, eu disse, é inevitável, eu vou conhecer tão bem a situação desses times, que é impossível eu algum dia deixar de fazer os 13 pontos. É uma questão de tempo apenas. Eu vou fazer esses 13 pontos mais cedo ou mais tarde. Isso já tem mais de 20 anos e eu acabei desistindo de tentar fazer esses 13 pontos. Eu gostaria realmente de um dia poder passar por essa sensação de alguém me ligar e dizer, olha, você foi premiado com não sei com o quê. Deve ser uma sensação muito gratificante. A máquina de escrever, a minha Olímpia querida, mecânica, hein? Não é nem elétrica. Eu, quando tentei escrever com a máquina elétrica, o meu processo de criação empacou na primeira tecla que eu precisava encontrar e que eu não achei. A Olímpia, eu convivo com ela há 16, 17, 15 anos, por aí, e eu já nem preciso tocar nas teclas. Eu já olho para ela e as teclas já saem pulando. Eu não sei nem no meu trabalho o que é de responsabilidade minha e o que é de responsabilidade da minha máquina de escrever. Na verdade, eu fui chamado outro dia para fazer uma palestra sobre o novo ser, num congresso de recursos humanos. Eu disse, mas como é que eu vou escrever sobre, ou falar sobre o novo ser, se eu ainda escrevo numa máquina mecânica, que não é nem elétrica? Quer dizer, na verdade, eu ainda não tenho nenhuma prova, nenhum testemunho definitivo de que o computador, ele melhore a capacidade de imaginação, a capacidade de criação das pessoas. Pelo menos no meu caso, que já criei um ritual de criação com essa máquina de escrever e que eu tenho dificuldade de me separar dela. Eu adoro amassar papel. Um amigo meu, inclusive, outro dia disse, mas o que tem? Você pode comprar um computador e bota uma pilha de papel do lado. Quando você quiser amassar, você amassa e joga fora. E continua escrevendo no computador. Adoro reescrever texto. Acho que o processo de criação é um processo infinito. E quanto mais eu reescrevo, mais eu enriqueço o meu texto. E os meus livros, apesar deste meu processo pré-histórico de trabalho, eles vendem mais hoje do que vendiam ontem.
eu acho que é importante que se debruce um olhar cada vez mais carinhoso e atencioso sobre a atividade literária. Eu costumo dizer, inclusive, que nem todas as pessoas, até pessoas com PhD e tudo mais, cheias de diploma, são necessariamente leitoras, não é? Não é o fato de ser alfabetizada que a pessoa se transforma numa leitora. É muito mais difícil você formar um leitor do que formar, por exemplo, um telespectador, não é? E eu, às vezes, quando vou fazer palestras em colégios e universidades, eu estabeleço essa comparação entre a televisão e a literatura, que a televisão é muito sedutora, não é? Principalmente agora, com controle remoto e com todas as possibilidades novas da televisão, aquela imagem se movendo, a cores, aquele som, aquela ação, aquelas histórias. Tem gente que vê televisão até sem som, né? Fica com aquele olhar bovino, hipnotizado, paralisado diante da televisão, né? Mas a televisão, ela não trabalha com a emoção. Pelo contrário, a televisão, ela poupa a emoção, não é? A literatura, ela estimula muito mais a imaginação. E eu digo isso porque eu tenho experiência nas duas áreas. Quer dizer, quando você descreve num livro um personagem, cada leitor, ele vai imaginar aquele personagem de uma forma diferente. Cada um vai imaginar um personagem que tem na cabeça. Quando a televisão mostra um personagem, o personagem só pode ser aquele e não pode ser outro. É preciso que você tenha a cumplicidade do leitor para ele embarcar nessa viagem junto com o autor para chegar até o final do livro. E isso é encantador. É uma das formas mais eficientes que eu conheço de desenvolver e exercitar a imaginação das pessoas, é a leitura. E eu acho que tem que ser feito um esforço no sentido de se ampliar a leitura cada vez mais nesse país. Não só para que eu possa sobreviver apenas de literatura, eu e os coleguinhas que também são obrigados a ralar em outras áreas, mas também para que as pessoas possam compartilhar desse encantamento que só o livro concede às pessoas. Como eu gostaria de ser lembrado? Não pensei nisso ainda. Você me pergunte isso o dia que eu estiver moribundo com um padre à minha cabeceira. Aí talvez eu tenha um insight de saber como é que eu gostaria de ser lembrado. No momento, eu não estou preocupado com isso. Eu acredito num Deus. Eu não acredito no Deus. Eu acredito num Deus. E isso é uma crença razoavelmente nova, não é? Porque durante muitos anos eu fui impregnado pelas filosofias marxistas, se pode-se dizer assim, e eu, durante muito tempo, fiquei em dúvida se Deus tinha criado os homens ou se os homens é que tinham criado Deus. Eu acho que há um Deus e eu acho que a tendência é que o Deus seja cada vez mais particular. Mais ou menos assim como cartão de crédito, pessoal e intransferível. Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar a meu respeito, porque, como todas as pessoas, eu me superestimo demais. Eu acho que eu sou muito melhor do que eu sou na verdade. Eu tenho essa tendência para achar que o mundo, às vezes, não me compreende. Que eu sou uma pessoa tão boa, tão generosa, tão comunicativa, tão talentosa, tão agradável. Mas, na verdade, eu acho que é essa tendência natural de todo ser humano que não tenha disfunções ou desvios patológicos, não é? Uma pessoa saudável, razoavelmente saudável, eu acho que eu tenho essa tendência para me superestimar, não é? Eu sempre que acabo um trabalho, sempre que acabo de escrever um livro, eu tenho absoluta consciência de que eu fiz uma obra-prima que talvez até me renda um Nobel. Como dizia Ortega y Gasset, eu e as minhas circunstâncias, não é? Quer dizer, é uma pessoa que está aí ralando, não é? Cumprindo o seu papel, fazendo a sua trajetória. Sou um profissional, eu acho que o mundo foi feito para profissionais. Eu acho que as pessoas, depois que chegassem a uma certa idade e não conseguissem se transformar em profissionais,
deveriam ser recolhidos a uma colônia de férias, a uma área de lazer, a um spa, qualquer coisa. Eu sou rigorosamente profissional nas minhas relações profissional, no melhor sentido da palavra, não é? E me divirto muito, acho que a vida não faz o menor sentido, e isso aqui é um grande recreio, e eu procuro brincar e me divertir da melhor maneira possível.